Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será o amor e a relação deste tema com a história da filosofia. Antes de prosseguir para o tema, peço joinha, compartilhe, se inscreva aqui no canal, contribui com o projeto. Pois bem, o termo amor, ele tem várias recepções, por assim dizer, nos nossos dias. Eu vou partir de um exemplo cotidiano que muitos irão se identificar. Recentemente eu recebi de presente, era para ser no Dia dos Namorados, mas atrasou um pouquinho e o que importa foi a homenagem, independente do dia. A minha namorada fez um livro no qual fez aqui 10 motivos porque eu te amo. Um presente que de fato, para quem é amante de livros, como eu, foi algo extraordinariamente gostoso de receber. Enfim, é um processo de customização e tal que o pessoal faz, e você vai lá e preenche com algumas informações, monta um avatar, mas que é aí uma expressão, uma atitude objetiva de expressar carinho, de expressar amor. Curiosamente, na história da filosofia, nós vamos começar com a própria palavra filosofia, que tem na palavra filo um tipo, uma modalidade de amor na palavra grega. Nós teríamos o filo, que seria a ideia de amizade, mas é um tipo também de amor. E nós teríamos outras modalidades, por assim dizer, de amor na cultura grega, mas filo, digamos assim, é esta amizade. E marca não só o nome desta disciplina, que o indivíduo disse, né, um certo filósofo disse que ele não era propriamente um sábio, mas ele era alguém que amava a sabedoria. Daí a filosofia, sofia enquanto sabedoria. O tema foi tratado depois de um jeito mais assim elaborado e desenvolvido na obra Banquete do Platão. E no contexto da obra em geral do Platão, portanto no século V a.C., o tema, portanto, do amor não foi um tema, por assim dizer, dos enamorados, dos namorados, etc. Mas para o Platão era mesmo o que justificava, digamos assim, o processo de ascensão do conhecimento, digamos, de um estado do não conhecido para o conhecido. Na obra Banquete, isso é desenvolvido, esta ideia. E, por consequência, a ideia de que a relação entre mestre e discípulo, naquele contexto, também era uma relação amorosa e que exatamente permitia sair de algo que não se conhece para algo que vá se conhecer, vá ter conhecimento. Então, o tema do amor rapidamente sai desta esfera de sentir carinho, de sentir uma dada atração por alguém, ou de alguém produzir em si um estado de alegria. Se a gente fosse pensar aqui em Spinoza, por exemplo, quer dizer que o que eu chamo de amor, na verdade, é que um outro produz em mim, ou eu percebo que é este outro que produz em mim um dado estado que eu chamaria de positivo, que seria um estado, pensando aqui em Spinoza, não seria um estado que me decomporia, mas me comporia, e eu vejo isto sendo produzido, ou delego isto como sendo produzido por alguém que produz em mim. Isso, em tese, geraria em mim o estado de alegria, e também poderíamos pensar aí na ideia de amor nesse contexto. Então nós podemos perceber que, para além dessa esfera que o livro e a reação de muitos colegas, alunos, ex-alunos, tiveram quando eu partilhei esse pequeno presente, né, em forma de papel, em formato de livro, para além disso, o tema do amor ganha contornos outros, éticos, epistemológicos, e, de certa maneira, na história da filosofia, ele perpassa toda a história da filosofia até chegar aos nossos dias. Em nossos dias, a coisa que mais nos interessa é compreendermos que o processo de aprendizado, ele deve ser um processo amoroso. Todos nós sabemos que a experiência que tivemos com os nossos professores, se essas experiências fizeram ecoar em nós algo de amoroso, de afetuoso e de acolhida, nós, sem dúvidas,
tivemos um processo de aprendizado mais tranquilo. Eu diria que basicamente essa ideia do que eu gosto dessa ou daquela disciplina teria aí pelo menos 50% da forma de quem ensina essas disciplinas. Portanto, que seja capaz de gerar em nós, enquanto alunos, sobretudo numa fase de formação identitária, pensando aqui no ensino fundamental 2, no ensino médio. Nesta fase, portanto, é muito importante compreendermos que o ensino ele é fundamentalmente a capacidade de mobilizarmos os afetos na direção do conhecimento, na direção do conteúdo apreendido. Não é estranho encontrarmos teóricos que formalizam esse processo de que a amorosidade é fundamental para o processo de aprendizado. E, infelizmente, o problema da educação, no geral, pode acontecer desse desencontro. Desse desencontro que não é só da pessoa, do professor, que na nossa cultura também não tem os espaços na formação, no ambiente de trabalho, para que as dimensões dos afetos possam ser desenvolvidas da mesma forma que se desenvolve a razão, e do outro lado também o jovem estudante, que também pode ter os seus desencontros afetivos, sobretudo vindo da sua experiência familiar, junta esses desencontros e de fato não se encontra. Eu já atendi jovens em processos de aprendizado com dificuldades, que basicamente faltava este encontro consigo mesmo, afetuoso, afetivo, para que o conhecimento pudesse se desenvolver. E aproveitando a oportunidade aqui do presente e da conversa desenvolvida aqui, o meu objetivo com a ideia de filosofia e a ideia do amor, portanto, vai além, digamos assim, de ser um interesse da ordem, mas dos apetites de uma certa fase da vida ou de toda a vida, mas a reflexão é chamar para a percepção de como que nós não consideramos de modo adequado os afetos na nossa vida em geral, sobretudo na vida do conhecimento, na vida do aprendizado, na vida de aprendizado. Nós, muitas das vezes, pesquisamos temas, nos dedicamos a campos do saber, que nós não sabemos muito bem por que nós fazemos aquilo. De certa maneira, em algum momento, nós criamos um processo de amorosidade com esse campo do saber e com uma ideia do próprio saber. Temos um prazer e temos uma relação afetiva e amorosa com o saber e, portanto, nos dedicamos a vida toda a pesquisar, a escrever, a ensinar, porque se trata de algo que nós temos paixão por aquilo. Eu encerro sinalizando que eu tenho interesse de pesquisa e tenho expressado esse interesse nesse projeto, na forma de textos e aqui de modos variados, justamente nos processos fraternais que têm, digamos assim, misturado o processo da investigação do saber. Ou seja, nós discutimos os nossos trabalhos de pesquisa, sobretudo universitária, com os amigos, com um pequeno grupo de amigos. E com esta relação de amizade fraternal, eu diria que é o melhor laboratório, é o único laboratório que é utilizado em toda parte do mundo para se produzir conhecimento. O conhecimento sem afeto, provavelmente ele seja possível, mas a produção do conhecimento sem esses circuitos fraternais, sejam fraternidades mais formalizadas e até mesmo de tamanho nacional, ou seja, a fraternidade entre 5, 6 amigos, eu digo que o processo do conhecimento e da elaboração do conhecimento consegue avançar para certas nuances, eu diria certas sofisticações e certas profundidades, na troca que acontece nesses pequenos círculos fraternais, que nós chamamos de amigos e que também podemos chamar de fraternais. Portanto, é muito curioso receber o retorno variado e eu diria para aqueles que recebem sempre com certo estranhamento a questão da afetuosidade, da amorosidade, que recebem de um jeito áspero, que recebe de um jeito arredio, eu diria que
falta ainda um avanço existencial, sobretudo na melhoria da condição mesmo pessoal de existir, um contato, um apaziguamento com essa dimensão dos afetos. Os afetos que são tratados por autores como Platão, né, como na obra Banquete, ainda que trata em outra, mas o Banquete é uma referência interessante sobre a ideia do amor, os vários tipos e a relação disto com o conhecimento. Mas eu poderia falar de outros autores como Spinoza, que trata muito sobre os afetos e a importância de nós percebermos os afetos em nós e propiciarmos, através dessa percepção e através de um tipo de percepção, segundo Spinoza, exatamente a liberdade e não vivermos a reboque de algo que se faz presente em nós, queiramos ou não, e que nós, ao não percebermos esses afetos presentes em nós, nós acabamos perdendo a ideia de liberdade. E até mesmo na psicanálise freudiana, aí, como uma variação filosófica, uma técnica filosófica ligado à individualidade, à investigação do psiquismo, quando ele trata a ideia de libido e a importância de mobilizarmos a nossa libido naquilo que estamos fazendo. Ou seja, fazer algo que nós desejamos fazer com uma plena atenção, e aí dentro desse contexto da libido, que foi muito bem desenvolvido por Freud e por outros autores depois dele, estas coisas, portanto, que nós fazemos com plena atenção, são coisas que nós mobilizamos um quinhão de libido, e eu diria também um quinhão de afeto e de amorosidade naquilo que estamos fazendo. Quando sintonizamos, portanto, os nossos afetos com o que estamos fazendo, certamente faremos melhor isso que nos propusermos a fazer. É um desafio este encontro de si, este encontro em si dos próprios afetos, é um desafio, e todo o projeto aqui, a MF3, com a difusão filosófica em geral, de modo, digamos, os mais variados possíveis, se dispõe a propor conteúdos, reflexões que ajudem as pessoas nesse processo. Enfim, é isso, muito obrigado e até uma próxima pílula filosófica.